Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3. Verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos essa noite para ouvir o teu nome, para crescer no conhecimento da graça, para aprendermos aquilo que é importante para nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra os nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. O profeta Abacuque é considerado um profeta menor, não porque ele tenha menos valor do que os outros, mas por conta dos livros, por conta do que foi escrito. Então temos profetas que escreveram muito mais do que Abacuque. Quem escreveu mais do que Abacuque? Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas que você vai ler muitos capítulos na Bíblia Sagrada. O profeta Abacuque tem um livrinho pequeno com poucos capítulos, por isso que ele é chamado de profeta menor. O significado do seu nome é aquele que abraça. Então existia uma capacidade sobre Abacuque de tentar resolver os problemas que não eram dele pessoalmente, né? Então era uma forma dele tentar resolver questões que eram muito maiores do que ele. E o livro todo de Abacuque se resume em 3 questionamentos. O primeiro, ele pergunta para Deus até quando vai o povo do Senhor de ficar vivendo prisioneiro de violência e sentenciado a questões muito ruins de injustiça. Então o Abacuque se revolta e ele começa a dizer: eu vejo o nosso povo, uma pequena parcela do nosso povo que é fiel, que é obediente, que teme a Deus, mas está enfrentando uma nuvem de violência e injustiça. Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai perdurar? E aí a segunda parte do livro é a resposta de Deus para Abacuque, quando Deus diz que ele vai vir com um poder poderoso sobre a terra para oprimir esses homens que estão fazendo isso com o povo de Deus, né? Mas ele coloca uma situação diante de Abacuque quando ele diz: e eu vou fazer os caldeus se tornarem esses que serão os opressores para extermínio da violência e da injustiça. Quem eram os caldeus? Os caldeus eram descendentes de Sem, filho de Noé, que tomaram uma parte do território da Babilônia, entre o rio Tigre e o Eufrates, e ali tomaram conta daquela região, eram descendentes de Sem, ou seja, tinham o direito da promessa do Abraão, né, de tudo que Deus tinha narrado sobre a terra, porém as suas raízes eram raízes de um comportamento vingativo, de um comportamento que não era correspondente com alguém que servia de verdade, fato e verdade ao Deus Altíssimo. Então era como, vou esclarecer, é como se
existisse um grupo de crentes que não vivesse o que pregava. Esses eram os caldeus, né? E aí Deus diz para Abacuque: o meu povo está oprimido pela violência e pela injustiça, vou levantar os caldeus para resolver isso, vou entrar em guerra com esse povo. E aí o Abacuque falou: mas meu Deus, os caldeus são teu povo também, eles têm essa raiz violenta, esse comportamento que não é legal, mas carregam o teu nome. E aí a terceira parte do livro, Deus continua dizendo para Abacuque que ele vê tudo, ele sabe de tudo, e numa hora as sentenças seriam igualitárias. Todos aqueles que não correspondessem à obediência da sua palavra, ou se colocassem contrários ao seu povo, seriam punidos. E por final ele fecha o livro dizendo que o justo vai viver pela fé, né? E ele vai ter a certeza absoluta que Deus vai honrá-lo, que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, e que eles precisam acreditar e confiar no Senhor. Só que num desses momentos de oração, o Abacuque, falando com Deus num cântico espontâneo, ele solta essa pérola aqui, que é o que eu quero ministrar sobre você nessa noite. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O que ele está dizendo? Vai ser o povo de Deus brigando com o povo de Deus? E como é que o Senhor permite isso? Como é que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Porque os caldeus são descendentes de Sem, pelo amor de Deus. Os descendentes de Sem eram chamados de quê? Semitas. É a raiz do povo hebreu. Como que o povo de Deus vai brigar com outro povo de Deus? E eles pautados em coisas erradas, violência, injustiça, comportamentos estranhos. Essa era a indagação do Abacuque nesse momento da oração, quando ele diz para o Senhor: eu estou alarmado, que confusão é essa? Então eu quero abrir um parênteses para dizer para você: será que nós estamos vivendo uma mera coincidência? Será que o tempo que nós estamos vivendo de permissão de Deus, onde o povo de Deus está brigando com o povo de Deus, e uns se sobressaindo sobre os outros, debaixo de violência, debaixo de injustiça, debaixo de corrupção? Não estamos falando da mesma coisa? Não estamos falando de cenas que estão sendo repetidas? E quantos de nós, escandalizados, por muitas vezes nos pegamos fazendo essa oração, dizendo para Deus: até quando o teu povo que é fiel vai estar no meio, vou falar, no meio desses bandidos, de gente que carrega placa, mas não vive o teu nome, gente que defende bandeira, mas que não está nem aí para o que o Senhor pensa? Até quando nós vamos ser comparados a esse tipo de gente? E vamos viver cercado de violência, cercado de injustiça? Por quê? Porque eu não sei você, mas antigamente não tinha problema entrar numa igrejinha pequena com 20 crentes sentados. Você não ia medir se a igreja era do Senhor ou não pela quantidade de crentes sentados, porque as 20 irmãzinhas do coque sentado dava conta de 10 mil aqui lá fora. A gente não media a santidade, o compromisso da igreja pelo número de membros que ela tem. Hoje o mundo é assim. As igrejas perfeitas são as enormes, e as igrejas que nasceram de modo de suor e lágrima e joelho no chão não tem valor nenhum. Os tempos mudaram, as coisas avançaram, ninguém mais quer frequentar uma igreja onde a irmã tem que usar um roupão e coque. E eu estou defendendo em causa própria, irmão, porque eu preciso que você entenda que esses padrões são falsos, porque Jesus disse: eu preciso de 2 ou 3 que estiverem reunidos no meu nome, eu viro tudo de cabeça para baixo, meu poder desce sobre a terra, e as minhas manifestações acontecem. Então a ira de Abacuque é a mesma nossa hoje.
Que mundo é esse violento que nós estamos vivendo? Que pai mata a mãe, assassina a mulher, assassina a filha, depois vai ver a história. Cara, da igreja, crente. Cada vez a gente vai ficando mais dormente essas notícias. Antes você fazia, meu Deus, como pode? Hoje você diz, mais um. Eu estou mentindo, igreja. Então Abacuque, nas suas orações, ele diz para Deus, eu estou cansado, estou alarmado, porque o Senhor está permitindo que eles se degladiem. O Senhor está permitindo que eles guerreiem. Teu povo contra o teu povo. E está tudo bem. E aí ele continua, lê comigo aí. E aí ele continua, ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor, no recorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te dar. Então tem várias sentenças, eu vou começar com a primeira. Que ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor. Põe o texto para mim, por favor. Aviva é o verbo, avivar em hebraico é ei, diga, ei. E como o verbo em hebraico, por muitas vezes, ele é flexível, ele se encaixa em vários pensamentos. Então, se eu digo em português, perder, eu perdi. Você entende o que eu estou querendo dizer? Uma raiz, um verbo. Uma ação, um verbo. No hebraico mesmo, o verbo se encaixa em várias situações ou circunstâncias. Então, nós não vamos encontrar o verbo ei, que é essas 3 letrinhas poderosas aqui, nos 250 textos do Antigo Testamento que falam dessa mesma natureza. Porque o verbo é flexionado em outros caminhos. É isso que eu quero que você leia aqui, ó. O verbo hebraico ei, avivar, tem o significado primário de preservar ou manter vivo. Diga, manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, diga, purificar, corrigir e livrar do mal. Essa é uma sequência natural em toda vez que Deus aviva. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira a escória e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa. Então, quando a gente lê sobre avivamento, ele não está apenas dizendo, vou trazer vida novamente. Que esse é o principal significado, preservar, manter vivo, estabelecer vida sobre você. Então vamos entender aqui, você estava morto para Deus, Ele te tirou da morte e te trouxe para a vida. Quando você tem encontro com o dono da vida, quando você o chamou de Senhor e Salvador, Ele te trouxe da morte para a vida e diz, agora eu tenho vida para você, e vida em abundância. Eu quero que você se mantenha vivo, operante. Vivo não é respirar, vivo não é andar, vivo não é estar sentado na cadeira, vivo não é cantar, bater palma. Vivo é manifestar a vida de quem? De quem? Daquele que deu vida por você. É manter-se vivo na vida de quem te deu vida. Você entendeu o que eu disse? Porque nós temos uma reunião de crentes que estão vivos para essa terra. Eles comem, eles bebem, eles falam e falam pra caramba. Eles dormem, eles fazem filho pra caramba. Eles estão vivos para essa terra, mas não estão manifestando a vida daquele que deu a vida para eles. Então, nos 250 textos que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, só no Antigo Testamento, o verbo ei, avivar, ele vai variar. Ele vai dizer, tem momento que ele vai chamar a atenção da noiva, da igreja, e vai dizer assim, você precisa se purificar. E o termo de purificação está na mesma raiz do ei, está na mesma raiz do avivar. Por quê? Porque estabelecer a vida sobre você outra vez é trazer para perto a manifestação da vida que só aquele que tem vida pode dar para mim e para você.
Você está aí? Diga amém. Então, o projeto, a oração do Abacuque foi: aviva a tua obra, ou seja, mantenha ela viva. Porque o crente, que é crente, ele precisa estar vivo. Vivo em quê? Vivo em Deus, vivo na palavra, vivo na verdade, vivo naquilo do poder de Deus que opera sobre ele. Ele não pode morrer a sua fé, ele não pode se deixar morrer por conta das coisas terrenas. Manter-se vivo é manter-se aceso, é manter-se pronto para operar o chamado que Deus fez. Quer ver? Vamos lá comigo, deixa marcado aqui para a gente voltar. Vê um exemplo do rei Davi falando do mesmo verbo, só que de outra forma. Salmo, deixa eu achar aqui, Salmo 85. Salmos 85, verso 6. Você achou? Olha a expressão que o rei Davi fala. Ele diz: porventura não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Vivificar-nos é trazer vida novamente. Mesmo verbo, tradução, avivar. É o mesmo verbo. É a mesma raiz do hebraico. A palavra é outra, mas é o mesmo sentido. O que ele está dizendo? Vivifica-nos. Lembra da aulinha que eu fiz aqui? O primeiro Adão é... Agora eu quero ver se você sabe. O primeiro Adão é a alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. O que ele quer dizer? O homem sobrevive da sua alma, mas tem um homem que é muito maior do que ele, que tem poder de vivificá-lo, que tem poder de trazer vida sobre ele. Espírito vivificante é aquele que dá vida. Você não está alcançando, não. Então, o que o Davi estava dizendo para Deus aqui? Senhor, por que o Senhor não nos vivifica novamente? Nos visita, vou falar assim para você alcançar, com uma unção que ressuscite os crentes. Que coloque os crentes, cada um no seu devido lugar, vivendo as suas experiências e vivendo aquilo que Deus quer para ele. Porque eu anotei uma frase aqui. A gente precisa, deixa eu achar aqui. A gente precisa entender que o avivamento não é um ajuntamento. E avivamento não é movimento. Porque a Bíblia fala que vai vir o avivamento. Quantos já ouviram falar que está chegando um avivamento? Está chegando, o que é o avivamento? Fala aí o que você acha. O que é o avivamento? O avivamento não é uma conversão em massa. Milhares e milhares de pessoas aceitando Jesus. Isso não é o avivamento. Isso é a consequência do avivamento. Porque milhares e milhares aceitando Jesus é a consequência de um povo crente cheio de vida, que está vivendo sobre a terra, operando sobre a terra com condutas e exemplos diferenciados. Então, vou bagunçar o coreto. Antes de eu dizer para você o que é o avivamento, eu vou dizer para você o que não é o avivamento. Porque você precisa entender, o avivamento não é uma reunião que dura 80 horas. Aquela igreja nós entramos, estava vivendo um avivamento. Eles estão cantando e não param de cantar. Que bom que eles estão num ambiente de adoração. Isso não é avivamento. Por quê, pastora? Porque o movimento do louvor e da adoração é do homem para Deus. O avivamento vem de Deus para o homem. E vem de Deus para o homem para quebrar tudo.
Porque quando a vida vem, ela caça o cheiro da onde tem morte. Quando Ele vai te vestir de vida, Ele vai cheirar você e vai dizer: aonde que tem cheiro de morte aqui? Vai ter que ir embora, porque eu estou vestindo você de vida. Qualquer resquício de morte vai sair. Qualquer fagulha de morte vai ter que ir embora. Por quê? Porque quando o vivificador chega, Ele traz vida e vida em abundância. O avivamento não é uma condição de doutrina. Nós vamos fazer assim, nós vamos mudar o culto, a liturgia do culto. Nós vamos fazer o louvor com a luz apagada. Nós vamos fazer um negócio aqui esquisito, porque aí o avivamento vem. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: o avivamento não precisa da ação do homem. Como que não precisa, pastora? Não é o homem que vai buscar o avivamento, é Deus que vai derramar. Por quê, pastora? Porque você acha que está tudo bem. Você acha que a tua vida de crente está legal pra caramba. Você acha que você está vivendo tudo o que Deus chamou você para viver e que está bom. E Deus está vendo morte em muitos lugares. Deus está vendo que não tem mais a oração fervorosa que tinha. Não tem mais a profecia de fé que tinha. Antigamente você estendia a sua mão e orava pelos enfermos com uma fé que ninguém te roubava. Hoje você pensa duas vezes: será que é para ir ou será que não é para ir? E isso é o quê? Morte. Isso vai minando a gente. E o que é a morte? A morte é simplesmente a parada da essência da vida sobre alguma coisa ou alguma parte do corpo. Então nós vamos paralisando. Por que você não vem mais à igreja? Ah, porque as pessoas são estranhas. Morte. Ah, porque não tenho amigos. Morte. Ah, porque tem fofoca. Morte. Ah, porque não sei, é estranho. Morte. Porque o cara que está cheio de vida, ele vem por Deus, ele fica por Deus, ele quer ouvir Deus, ele quer se mover em Deus, ele quer o poder de Deus, ele ama o irmão, mas o irmão caindo ou não vai interferir na vida que ele quer de Deus para ele. Por que você não voltou mais na igreja? Eu estou escandalizado. Muitos problemas, muitos escândalos. Você não lê Bíblia não, irmão? A Bíblia diz que nos últimos tempos, tudo isso se multiplicaria de uma forma absurda. Sabe por quê? Para te matar. Para que você que recebeu vida através de Cristo Jesus, morra outra vez. Hoje a gente tem internet. Está muito calor, eu fico em casa assistindo o culto. E eu estou assistindo a palavra do mesmo jeito aqui. E está ouvindo em casa. Glória a Deus por essa tecnologia. Mas deixa eu dizer para você. Fica fora do corpo para ver o que vai acontecer. Morte. Porque esse irmão chato, perturbado, que te dá cabelo branco, é que está te aperfeiçoando e te lixando para você ser um crente melhor. Sabe como é que a gente aperfeiçoa a compaixão? Com gente chata do nosso lado. Sabe como é que a gente aperfeiçoa a misericórdia? Com gente que tem dor, que está passando por desgraça, por um momento difícil, que só conta história triste. Que se o irmão que estivesse do teu lado estivesse vivão e tudo bem, você entrar e sair aqui sem mudança, sem aperfeiçoamento. É o corpo que te aperfeiçoa. O avivamento não é um modismo, amiga. O avivamento não é uma estratégia. O avivamento é um momento onde o Espírito Santo vai decidir descer. E ele vai vir. Sabe quando é que a gente vai viajar? E a gente leva a nossa mala para um lugar onde eles passam um plástico assim? Normalmente é vermelho, né? Passa aquele plástico vermelho na mala toda e você não sabe nem, e rasga só assim para você carregar onde põe a mão. A mala fica toda lacradinha. O avivamento é isso. Quando o Espírito Santo decidir descer, ele vai te lacrar. E porque você vai estar lacradinho nele, você vai querer ficar aqui adorando 72 horas.
Porque você está lacradinho nele, você vai querer sair daqui e pregar para os perdidos na rua. Porque você está lacradinho nele, você vai decidir viver a vida que ele quer para você e não a vida que você quer. Porque você tem lacradinho nele. Os que olhavam para você e não acreditavam vão dizer: mudou mesmo, eu quero essa igreja, eu quero esse Deus. Por que o avivamento não pode chegar ainda, pastor? Porque nós estamos vivendo um tempo de Abacuque. Nós estamos brigando por coisas superficiais. Nós estamos perdendo o foco por coisas que não agregam. Enquanto Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu achei que eles estavam vivos, mas eles estão mortos. Avivar é trazer vida outra vez. Por que eu disse que o avivamento não é a confissão do gentio lá fora? Porque esse está morto mesmo. Esse nunca experimentou da vida. Essa lacração de mala vem para quem já experimentou um dia. E o que o pastor João e a pastora Márcia cantaram aqui é exatamente isso. É você entender que uma vez ele te vestiu dessa autoridade, desse poder, e com o longo passar dos anos isso foi se perdendo. Por conta das circunstâncias, por conta do seu coração, das dores da sua alma. E alguns focos de morte começaram a aparecer em você. Você é crente, irmão. Você toma ceia. Você foi batizado. Você vem no culto de domingo. O problema é que você não consegue viver tudo o que Deus tem. Por quê? Porque a gente só vai conseguir quando o poder do Espírito descer sobre nós, lacrando a gente. E aí você não, presta atenção no que eu estou dizendo. Aí você não vai ouvir assim: a igreja lá de Caxias está vivendo um maior avivamento, uma coisa de louco. Aí você chega e diz assim: ué, a minha igreja não está assim não. Por que o avivamento desceu lá e não desceu aqui? Porque o de lá não é avivamento. Porque quando o avivamento descer, ele desce sobre toda a noiva. É os que estão no templo, os que estão fora do templo. É os que estão nas esquinas, nas praças. É os que já morreram de alguma forma, mas que vão ser encapsulados de vida outra vez. E aí, irmão, nós não vamos sentar e ver o Rio Grande do Sul perder tudo por causa da chuva, não. O povo vai para a rua. O povo vai levantar a mão e vai dizer: cessa a água agora, que a chuva pare. Nós vamos lutar com as forças e as armas do céu, porque o povo que tem vida é transbordante do poder de Deus. Nós não vamos perder tempo com bobagem. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de gente viva. O Brasil precisa de gente cheia de Deus. Se a gente estivesse vivendo o avivamento, a gente ia para a rua para dizer: a gente não quer carnaval aqui não. A gente quer culto na Sapucaí. A reunião de todas as igrejas cantando santo para sempre. Todos os 3 dias. A gente não quer mulher sem roupa, toque de tambor invocando demônios. Mas a gente está morto, né? Tem umas partinhas da gente que diz assim: ai, adoro quando chega o carnaval. O povo fica mais alegre, fica mais feliz. É o tempo de tomar uma gelada. Oh, glória. Vou te chamar de zumbi. Zumbi é um morto-vivo. Você está vivo, vivendo no oxigênio. Que a tua parte morta toma mais conta de você do que a tua parte viva. Irmão, se prepare, porque Ele está vindo sobre nós. Uma porção tão grande de poder, que vai descer sobre mim e sobre você, o Espírito Santo, que vai nos trazer um tão grande constrangimento, que não tem mais ritual, não tem mais liturgia, não tem mais discurso do pastor. Você vai entrar na casa e vai tirar as pornografias de lá, porque você está constrangido por Ele.
Não vai ter ninguém atrás de você dizendo o que você tem que fazer. Uma vez que o avivamento vem, a gente passa a viver a vida que Deus tem. E a multidão que está lá fora clamando por um Deus que eles não conhecem, vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu quero essa vida, eu quero essa fé, eu quero esse testemunho, eu quero essa esperança, eu quero esse posicionamento. Quarta-feira, recebi uma visitante aqui após o culto. E ela disse assim para mim: eu tenho certeza que essa igreja é uma casa de oração e que Deus está nesse lugar. E eu falei: glória a Deus, muito obrigada. E ela disse: eu conheci a vida da Débora Granar e conheci a vida da irmã Dalvinha. E se elas se submersem a esse Deus, estão vivendo para esse Deus, é porque realmente Deus entrou na vida delas. Ninguém precisou pregar para essa mulher, não. Ela viu vida na Dalvinha, ela viu vida na Deborinha. E ela disse: eu quero essa vida para mim. Eu quero essa vida para mim. Irmão, se prepare, porque está chegando essa hora. Está chegando essa hora. Se você é apegado às tuas coisas que geram morte em você, começa a se despedir, irmão. Começa a dar tchau para as suas garrafinhas. Começa a dar tchau para o cigarro. Começa a dar tchau para a prostituição. Começa a dar tchau para as coisas erradas. Porque Ele vai vir aí. E Ele vai descer sobre nós. E Ele vai mudar você por inteiro. Vai impactar tua casa, tua família. Esse país vai ser outra nação. Aplauda Jesus direito. Tem uma profecia que diz que o Brasil será celeiro para as nações de profetas, testemunho do poder de Deus. Não é esse tempo de agora, porque nós ouvimos a história triste de gente que está morta achando que está vivo. Mas quando o avivamento vier, não vai ser os engomadinhos de gravata cara, não, irmão. Vão ser os meninos, os vizinhos, vão ser os meninos nas escolas, os meninos na faculdade, gente que não tem nome, não tem sobrenome, mas que vai ser envelopado do poder e vai ser levado às nações para proclamar o que vive do Evangelho, para testemunhar o poder do Espírito sobre ele. Não vamos acreditar. É como Jesus disse: vai ter muita gente se levantando dizendo: olha lá o Cristo lá, olha lá o Cristo lá. Eu não vou vir, separando o meu povo. Quando eu descer, todo o olho verá. Da mesma forma o avivamento, a igrejinha com as 20 irmãzinhas do vestido do coque vão ser envelopadas, vazia, mas o Espírito vai lá pegar elas, porque o Espírito não deixa ninguém para trás. Ninguém que uma vez recebeu vida vai sair sem experimentar desse poder. Eu quero terminar dizendo para você: o teu banco acabou. O teu tempo de ficar se escondendo acabou. O teu tempo de vergonha e timidez acabou. Por quê? Porque o Espírito está chegando, irmão. E ele vai ser derramado sobre você. E quem é cheio do Espírito Santo não vive debaixo da mesa, não. Foi feito para ser colocado sobre a mesa, para iluminar lugares, estações e ambientes. Ele conta com você, com a sua vida e com o seu testemunho. Ele está vindo para nos encher outra vez, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Chamar os oficiais. É claro que a gente deseja o avivamento, porque o avivamento é um prenúncio na volta de Jesus. Mas eu não quero desejar o avivamento só
porque eu sei que o meu mestre vai voltar. Eu quero que o avivamento venha para eu poder sair de casa sem medo. Ninguém vai me roubar mais. Ninguém vai tocar nos pequeninos do Senhor. A pedofilia vai ser barrada. Ninguém vai tirar o meu direito de ir e vir. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas com muita discrição na internet, no jornal, a mídia propagou que o Brasil chegou a 62% de evangélicos. Nós já somos a nação dominante desse país. E infelizmente, entre mortos e vivos, mas somos a maioria. Você consegue entender que a maioria desse país vai ser envelopada de poder? Você consegue entender que a maioria desse país vai às ruas para proclamar as bem-aventuranças de Cristo? Que em vez de fazer roda para jogar carta, a gente vai fazer roda para ler a Bíblia. A gente vai fazer roda para anunciar o amor de Cristo. Que as praças não serão mais lugar de uso de droga ou de prostituição. É reunião de crente para adorar Jesus. Eu quero viver esse tempo, amigo, onde nós vamos entrar no mercado. Eu vou experimentar a banana para saber se ela está doce, mas vou levar a casca na caixa para pagar. Porque uma vez envelopada pelo Espírito, eu não ando mais conforme o mundo anda. Eu não vou fazer mais o que o mundo faz. A minha mente e a minha alma é condicionada a obedecer o que o Espírito diz. A sua pastora está dizendo: prepare-se, porque a nuvem está vindo sobre nós. Eu tive uma visão no domingo passado, aonde eu via como se fosse uma grande máquina na mão do Senhor, e Ele fazia aquela máquina girar, e aquela máquina enchia os céus de uma fumaça densa que descia, e quando ela encontrava a terra, sabe quando é que você usa remédio de barata? Eu ia falar o nome, inseticida, e que você bota, daqui a pouco acontece o quê? Começa a sair barata de tudo que é buraco, porque aquele remédio faz elas morrerem. Quando aquela nuvem descia do céu, irmão, saía um monte de coisa, de buraco, moto para tudo que é lado, gente correndo para tudo que é lado. E eu comentei com as meninas, meu sentimento é que Deus vai operar alguma coisa sobre o nosso bairro aqui, que vai botar todo mundo para correr. Quem tem ouvidos, ouça. Aí Deus falou comigo assim: isso é só sobre o bairro. Imagina quando o avivamento vier. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, assim como eu já escuto o som das trombetas, e elas não estão tocando ainda. Eu quero profetizar o peso dessa nuvem já descendo sobre você e sua casa. O barulho da desordem vai se assustar. Não vai entender o que está acontecendo e vai começar a correr, com medo de morrer. E vai subir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, como baratas perdidas e atônitas. Não tem guerra, não tem exército, não tem polícia. É o poder de Deus se manifestando. Prepare-se. O que nós vamos fazer? Hoje é noite de ceia, mas antes eu quero pedir que o Espírito Santo venha visitar você outra vez, que Ele venha fazer você sentir saudade dEle outra vez, que você volte a chorar, a gemer pela ausência da voz que te acalmava.